Agora, com exclusividade para a Cultura FM de Castelo, as notícias da capital federal. Brasília. Chamando. Bom dia, sou José Carlos Gambarini e estes são os destaques de hoje. Esfaqueador de Bolsonaro não vai cumprir cadeia. Justiça conclui que ele é louco. Bolsonaro recebe agora presidentes da Câmara, do Senado e STF para assinar pacto pelo Brasil. Hoje, uma entrevista com o deputado Helder Salomão sobre o decreto das armas. E o discurso de Rose de Freitas, que paralisou o Senado. O homem que esfaqueou o presidente Jair Bolsonaro durante a campanha é doido de pedra, decidiu o juiz do caso, baseado em laudos psiquiátricos. A Justiça Federal de Juiz de Fora, onde aconteceu o atentado em setembro, concluiu que Adélio Bispo de Oliveira sofre de transtorno delirante persistente. Ele será mantido em presídio federal e, após o julgamento, será transferido para tratamento em hospital psiquiátrico. Psiquiatras que diagnosticaram Adélio Bispo informam que, no auge de sua doença psicótica, ele recebia revelações divinas de que era escolhido por Deus para matar o então candidato Bolsonaro e, assim, salvar o Brasil. O presidente Jair Bolsonaro voltou a exaltar as manifestações de domingo em apoio ao seu governo. Por meio do porta-voz Otávio Rego Barros, ressaltou repetidas vezes que os atos foram espontâneos e cobrou que a voz das ruas seja ouvida pelo Legislativo e Judiciário. O presidente considera que os brasileiros foram às ruas de forma espontânea e pacífica. A espontaneidade foi o mote desse movimento e, em cima desse contexto, ele colocou de forma bastante clara e serena a importância daquelas manifestações, no sentido de que elas, por serem espontâneas, demonstraram o sentimento da sociedade de avançar para que as soluções que são estruturais sejam consumadas e que o Brasil possa avançar efetivamente. É nesse sentido que o presidente vem falando, vem vocalizando e está bastante otimista de que essa reforma da Previdência e outras reformas se façam presentes no âmbito da nossa sociedade o mais rápido possível. Para ele, as manifestações foram um sinal que a sociedade não perdeu as esperanças de que seus anseios serão escutados pelos dirigentes do país. Segundo ele ainda, abro aspas, essa voz das ruas não pode ser ignorada. É hora de retribuirmos esse sentimento. O que devemos fazer agora é um pacto pelo Brasil. Estamos todos no mesmo barco e juntos podemos mudar esse país. O presidente Jair Bolsonaro está recebendo agora, para café da manhã no Palácio da Alvorada, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, do Senado, Davi Alcolumbre, e do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. O presidente quer estabelecer um pacto entre os três poderes para avançar pautas como a reforma da Previdência, explicou o porta-voz presidencial Rego Barros. O presidente vem se manifestando já de há tempo no sentido de que toda a sociedade participe em conjunto com os poderes institucionalizados para que nós cheguemos a bom porto levando as reformas que estão sendo propostas pelo governo, quais sejam a reforma administrativa, a reforma da Previdência, o próprio Pacto Federativo, a ação contra a corrupção, dentre outras. E é nesse sentido que ele verbalizou de forma muito veemente a necessidade de que nós tenhamos consciência e firmemos um pacto pelo Brasil. Esse pacto há de conformar todos os poderes, toda a sociedade,
ultrapassar os obstáculos que naturalmente eles se impõem no ambiente político e no ambiente do dia a dia da sociedade, para que nós cheguemos a cruzar a bandeira final, que é o bem-estar da nossa sociedade. Aumenta dia a dia o risco de rompimento da barragem da Vale em Barão de Cocais, Minas Gerais. O talude da mina Gongo Soco está ruindo, o que pode causar o colapso da barragem. No pior cenário, o rio local será coberto por rejeitos de minério de ferro, comprometendo o abastecimento d'água. Se ocorrer o rompimento da barragem, as sirenes vão ser acionadas e será feita a evacuação dos 6.500 moradores, que terão tempo considerado suficiente de 1 hora e 12 minutos para se protegerem. Esse drama levou ao local do iminente desastre o senador capixaba Fabiano Contarato. Contarato preside a Comissão de Meio Ambiente do Senado. Ele sobrevoou o local e concluiu que a população estará a salvo se a barragem se romper. Aprovamos uma diligência no local e hoje estivemos no município de Barão de Cocais, sobrevoamos a mina Gongo Soco e estamos um pouco mais tranquilos. Tenho fé em Deus que o desastre, em assim ocorrendo, não vitimará ninguém. Espero, porque o trabalho de todas as instituições estão empenhadas nesse sentido, com a participação efetiva do Ministério Público. Estivemos também com o Procurador-Geral de Justiça e com toda a equipe do Ministério Público dialogando para saber quais são as medidas que estão sendo tomadas no âmbito administrativo, civil e criminal. Estamos contentes e vamos apresentar um relatório. Esse acidente, se assim ocorrer, não vitimará ninguém, mas é necessário que a população fique atenta e alerta, porque essa responsabilidade é de todos, inclusive do próprio poder público, quando fica omisso na fiscalização. Não existe barragem de minério segura no Brasil, afirmou o senador Fabiano Contarato, porque não há fiscalização eficiente pelo governo. Contarato alerta que para fiscalizar mais de 800 minas, os órgãos de controle contam com apenas 18 funcionários. Há décadas que o setor de mineração vem cometendo crimes contra a vida humana, contra o meio ambiente, contra o patrimônio público e privado. Vem ocorrendo no país todo e particularmente no estado de Minas Gerais. Só para citar como exemplos, houve o vazamento de barragem de resíduos de fabricação de celulose em Cataguases em 2003, o rompimento da barragem de mineração em Miraí em 2007, o rompimento da barragem Mariana em 2015 e o rompimento da barragem de mineração da Vale em Brumadinho. Aprovamos o requerimento de convocação do ministro de Minas e Energia, que compareceu à comissão e, para minha surpresa, relatou que existem quase 800 minas no Brasil e que não existe mina segura, segundo as palavras do ministro. Apenas 18 funcionários para fiscalização. Obrigado, senador Fabiano Contarato. A seguir, entrevista com o deputado Hélder Salomão, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Mais uma categoria poderá portar arma, de acordo com o novo decreto, assinado dias atrás pelo presidente Jair Bolsonaro. São os guardas portuários. Desde o dia 7 de maio, portar arma já é permitido a diversas categorias. São elas: colecionador ou caçador registrado, agente penitenciário, prefeitos, vereadores, governadores, deputados estaduais, federais e senadores, advogados, oficiais de justiça, dono de loja que venda arma e dono de escola de tiro, moradores de área rural, jornalista da área policial, conselheiros tutelares, funcionários de empresas de segurança privada e de transporte de valores, caminhoneiros e agentes de trânsito. E deputados da bancada evangélica pedem ainda a liberação do porte para pastores, alegando a necessidade de proteger os templos em dias de coleta de dízimo. A seguir, entrevista com o deputado Hélder Salomão, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara.
Sobre o decreto das armas, vamos entrevistar o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, o capixaba Hélder Salomão. Bom dia, deputado. Bom dia, Gambarini. Bom dia, César Nemer, diretor da Cultura FM de Castelo. Bom dia a todos os municípios do Sul que acompanham esta transmissão. Deputado Hélder Salomão, qual a sua avaliação desse decreto das armas? Esse decreto, ele é inconstitucional. É um decreto que, na prática, revoga a lei do Estatuto do Desarmamento que está em vigor. E o pior, é um decreto feito sem consulta ao Congresso Nacional. Esse decreto coloca armas nas mãos de pessoas despreparadas. E essa situação, ao nosso ver, é um atentado aos direitos humanos. A tendência é que haja o aumento da violência e não que haverá mais segurança para a população. Mas é verdade que isso vai favorecer as milícias. Este decreto vai fortalecer a possibilidade de acesso a munições àqueles que atuam à margem da lei. Os mais penalizados com esse decreto certamente serão os mais pobres. E ao invés de flexibilizar o uso de armas como uma tentativa enganosa de resolver o problema da segurança pública, o governo deveria pensar em políticas públicas para gerar mais empregos para a nossa população. Deputado Hélder Salomão, a sua avaliação é baseada em dados, em estatísticas? Nós temos dados que mostram que nos últimos 10 anos, 500 mil de pessoas foram assassinadas por arma de fogo. Que os estados americanos que adotaram a flexibilização das armas, todos eles houve aumento de mortes por causa de arma de fogo. É muito perigoso isso que o governo quer fazer, porque ele quer transferir para a população o papel de fazer segurança pública e de combater a violência. E todos nós sabemos que esse deve ser um papel do Estado. Prover segurança, garantir redução de índices de violência, não deve ser um papel do cidadão. Até porque a maioria da população não está preparada para manusear uma arma de fogo. Então, deputado Hélder Salomão, como melhorar a segurança pública? Não é com armas nas mãos que nós vamos melhorar a segurança do cidadão. Quem precisa estar com armas nas mãos são as polícias, os agentes de segurança, os operadores da segurança pública. Então, por essas razões, nós nos posicionamos contra e apelamos para que o governo pense em políticas públicas para gerar mais emprego para o nosso povo e garantir acesso à educação pública, gratuita e de qualidade. E não fazer o que o governo está fazendo, que é cortar verbas das universidades, dos institutos federais e da educação básica no nosso país. Obrigado, deputado Hélder Salomão, do Partido dos Trabalhadores do Espírito Santo, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. A seguir, o discurso de Rose de Freitas, que paralisou o Senado. Um discurso inusitado da senadora capixaba Rose de Freitas conseguiu a atenção de todo o plenário do Senado Federal. Rose, a madrinha dos prefeitos como é conhecida, dedica seus mandatos a defender causas municipalistas. Seus gabinetes são estruturados para acolher reivindicações dos prefeitos, encaminhá-las aos ministérios e exercer atento acompanhamento na esfera federal. Dessa atividade de Rose resulta a liberação de recursos vultosos para a execução de projetos nos municípios, notadamente nas áreas de educação, saúde, assistência social e saneamento básico. Rose desenvolveu ao longo de 5 mandatos canais de acesso na esplanada dos ministérios que garantem a interlocução de prefeitos e secretários municipais com gestores federais de todas as áreas. Mas, fato incomum, Rose ocupou a tribuna do Senado para desabafar sobre as turbulências da política brasileira. Rose de Freitas era filiada ao PSDB e depois ao PMDB. Hoje é filiada ao Podemos.
É uma política moderada, sóbria, que não revela paixões políticas e evita debates acalorados. Por isso, e também por ser das parlamentares mais respeitadas do Congresso Nacional, o seu discurso mereceu a atenção de todo o plenário. Rose manifestou sua inquietação com o confronto que está estabelecido entre governo e Congresso e pediu ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que intervenha em defesa do parlamento. Eu, ao longo de tantos mandatos nessa casa, senhor presidente, eu nunca vim ao microfone para fazer o que eu vou fazer aqui agora. Nunca. Primeiro, eu não sou demolidora, eu sou construtora. Até parece que aqui tem um movimento para nós desgastarmos a presidência da República. Ao contrário, aqui todos estão dispostos a lutar pelo Brasil. Todos querem ajudar o Brasil. Escuta, quem é que não está ajudando o Brasil nesse momento? Quem é responsável por essa palavra que eu nunca usei, balbúrdia, da política nacional? Quem é que desgasta o processo político desse país falando frases insossas, incoerentes, sem nexo? Quem é que menospreza uma das maiores bandeiras que esse país tem que empunhar, que é a bandeira da educação? Quem é que nomeia ministros que não são capazes de desempenhar a sua função e que se atritam o tempo todo com o setor orgânico da sua pasta? Então, senhor presidente, nós queremos trabalhar. Quem é que não deixa o Congresso trabalhar? Quem é que coloca líderes totalmente incompetentes para fornecer o diálogo, a convivência harmoniosa? Os embates políticos sempre vão ter, mas a culpa não está nessa casa, em nenhuma das duas casas. Quem estabeleceu o confronto nessa casa? Quem é que chamou seguidamente as pessoas aos desafios mais idiotas que eu já vi na minha vida? Escutem, nós não podemos continuar assim, senhor presidente Davi. O senhor é presidente do Congresso Nacional. O senhor tem que atravessar essa rua e dizer lá o nível de insatisfação que nós estamos vivendo aqui. E não é por troca de cargos. Nunca fiz isso. Vossa Excelência, exerça a presidência do Congresso Nacional à altura do momento que esse país está exigindo. Nós precisamos encontrar as pessoas que possam dialogar com esse governo, para que ainda construa em tempo o tal país que estão falando tanto dessas tribunas. Eu também não atravessei esses mandatos todos aqui encontrando nenhum cenário ridículo como esse. Ridículo. Na hora de trabalhar, lá vem uma postagem. Na hora de debater, lá vem uma ironia. Na hora de conversar, lá vem uma provocação. Precisamos mudar esse quadro. Nós não podemos continuar assim, senhor presidente Davi. Atravesse a rua. Sente na frente desse presidente da República e diga: o que o senhor está presidindo é o Congresso Nacional. Esse Congresso precisa de paz para trabalhar. Não coloque mais pessoas tão vulneráveis para serem líderes de partidos que só sabem provocar, chamar para briga todo mundo. Brigar todo mundo sabe. Não brinque com a rua. A última pessoa que fez isso, convocando a rua, acabou não dando muito certo. Não brinque com a rua. Por isso, presidente, é o meu apelo a Vossa Excelência. Nós queremos todos aqui, todos querem trabalhar pelo Brasil, e não por um partido político, e não por uma ideologia falha como essa que nós estamos vendo até agora. Muito obrigado. É isso por hoje. Brasília Chamando volta amanhã, sempre neste horário, especialmente para a Cultura FM de Castelo, a líder absoluta de audiência em todo o sul do Espírito Santo. Até lá!